No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver agora o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. A partir dessa afirmação de Jesus, Kardec traz para nós sublimes meditações sobre o assunto, pontos importantes para fazermos uma grande reflexão. Quem são os falsos cristos? Quem são os falsos profetas? E logo, é importante nós entendermos que existem vários falsos cristos e vários falsos profetas. Em todo segmento social, vai existir aquelas pessoas que se colocam na posição do salvador da pátria e, quando a gente vai ver, ele é um inimigo da pátria. Todos nós temos que prestar bem atenção nesse conjunto de detalhes, porque o Evangelho é uma informação para nós entendermos como que o mundo reage em torno de nós e como nós reagimos em torno do mundo. Não é apenas em torno de um sistema religioso, porque a idolatria está em vários segmentos sociais e sempre onde há idolatria há riscos de um excesso de empolgação levar as pessoas a uma tomada de decisão equivocada. Conhece-se a árvore pelo fruto, missão dos profetas, prodígio dos falsos profetas, não creiais em todos os espíritos, nas instruções dos espíritos dos falsos profetas, caracteres do verdadeiro profeta, os falsos profetas na erraticidade, Jeremias e os falsos profetas. Então, são um conjunto de informações que nós vamos ver ao longo do estudo, para que a gente tenha condições de discernir e entender qual árvore está dando o verdadeiro fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Portanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhe figo nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. E aí, nós temos que lembrar que Kardec faz uma grande colocação para nós, que é muito difícil lidar com os espíritos hipócritas. Porque eles falam que são Deus, representantes de Deus, criam determinadas verdades que algumas pessoas acreditam. Ou seja, são pessoas que não têm, e espíritos que não têm escrúpulo em criar determinadas situações. E ai daqueles que sintonizar com eles, diz Kardec, vai ter que pedir muito em oração ao seu bom gênio para que ele venha auxiliá-lo para se libertar dessa situação. E aqui a gente vê nessa passagem e dá para a gente fazer esse link perfeitamente. Porque à medida que nós tomamos determinadas atitudes dentro da sociedade, nós começamos a criar vínculos com aqueles espíritos que nos são afins, com aqueles espíritos que são ligados a nós. E aí nós vamos ver aqui a árvore que dá bons frutos é uma árvore boa. A que dá maus frutos é uma árvore má. Ou seja, dentro da sociedade, se você começar a agir com pequenas mentiras, você abrirá brechas na sua aura que irá fazer com que você sintonize com espíritos extremamente perigosos. E isso vai te levar a passar por situações bastante difíceis ao longo da sua caminhada. Se você começa, então, a querer manipular as pessoas para tirar vantagem, também você começa a sintonizar com espíritos perigosos. Ou seja, ao longo da nossa existência, nós vamos criando vínculos de sintonia com determinados grupos de espíritos. E às vezes nós saímos da sintonia daqueles que nos amam, daqueles que nos protegem, e começamos a ir na direção daqueles que nos querem mal. Essa é quando a gente começa a ir na direção daqueles que nos querem mal, é a hora que nós temos que ter todo o cuidado para frearmos antes de atravessar a chamada linha vermelha, aquela linha de risco eminente de um problema muito maior. Então, nós temos que ver que se o homem for bom, ele vai tirar coisas boas do seu coração. Se ele não for bom, não tem como ele tirar coisas boas, ele vai tirar coisas más. E quando Jesus coloca isso que a gente fala daquilo que está cheio o coração, os hipócritas podem fazer discursos muito bonitos. A gente está lembrando dos hipócritas porque são aquelas pessoas que não têm caráter, aqueles ser, tanto do mundo espiritual quanto no mundo físico, que agem com total falta de escrúpulo. Eles podem fazer o melhor discurso possível, mas
é um discurso estéril, é um discurso mentiroso, é um discurso que não diz respeito às grandes verdades que a alma deve primar por carregar consigo. Portanto, se nós procurarmos dizer as coisas sempre boas, procurar elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos, cultivar as boas relações com os nossos semelhantes, nós vamos começar a sintonizar com os bons espíritos, fortalecendo-nos para chegarmos mais próximos de Deus, ou mais próximos, criar melhores vínculos com os espíritos que trabalham em nome de Deus. Essa é a parte principal que nós devemos procurar fazer, para estarmos mais com o coração mais aberto ao bem, mais aberto à fraternidade, mais aberto à luz. Cada um de nós estamos aqui na Terra criando nossos próprios vínculos, criando nossas próprias sintonias, e aí arcaremos com as nossas próprias responsabilidades. Guardai-vos dos... Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de pele de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uva nos espinheiros, o figo nas sarças? Jesus sempre faz essa colocação interessante de mostrar para nós uma comparação bem simples e mostrando que nós temos que ser bastante vigilantes. As uvas não têm espinho. As sarças não podem produzir figo. E ambos vão ser produzidos na estação própria e na plantação adequada. Por isso, nós precisamos aprender a refletir sobre aquilo que está ao nosso redor. As ações dessa pessoa, qual é o efeito dessa ação dessa pessoa dentro da sociedade? Qual o efeito das ações dessa pessoa no meio social onde nós vivemos? Seja em qual escalão que ela estiver, seja em qual posição que ela estiver ocupando. Nós temos que largar a mania de cultuar os ricos debochados, os doutores inconvenientes, insensatos, e desprezarmos, às vezes, as sábias palavras de pessoas mais simples. Precisamos aprender que nós nos aproximaremos de Deus quando tivermos mais discernimento. Seja manso como as pombas, mas também nós precisamos ser prudentes como as serpentes. Todos esses ensinamentos de Jesus nos reportam a termos melhor entendimento de nós mesmos, melhor entendimento das coisas espirituais. E para fazermos isso, nós precisamos de estar com o coração aberto a receber as boas informações e filtrar as más informações, buscando purificar nossos corações através da melhoria dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, do nosso falar, do nosso pensar, agir, falar e fazer. Essas nossas ações purificadas em prol do bem, direcionadas para o bem, irá criar para nós um mecanismo de defesas contra o mal. Mas para isso, precisamos estar sempre vigilantes e muito atento e com o coração voltado para as orações. Coração e oração andam de mãos dadas juntas para sabermos discernir os riscos e os perigos que a vida nos oferece. Oh, meus irmãos, guardai-vos dos falsos profetas, guardai-vos das falsas ideologias, guardai-vos dos falsos sábios, dos falsos filósofos, guardai-vos, precavei-vos, para que não caiam em desfiladeiros perigosos para vossos corpos e vossas almas. Estejais vigilantes o tempo todo. Procurem manter as antenas dos bons sentimentos sintonizadas com os bons espíritos, onde eles vos inspirarão o melhor caminho a seguir. A melhor diretriz, a melhor rota, para que nós estejamos com o coração limpo de todas as mazelas, de todos os tormentos do mundo. Aprendamos a trabalhar e a servir as causas do Cristo. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-las-eis pelos seus frutos. Cada um de nós produzimos os nossos frutos, produzimos as nossas possibilidades de nos melhorarmos, produzimos as possibilidades de abrirmos a nossa mente para as realizações do espírito mortal.
cada um de nós. Estamos aqui na Terra caminhando para o nosso aprimoramento. E se nós não vigiarmos os frutos que estamos produzindo, poderemos produzir um desses maus frutos que complicarão a nossa existência, complicarão o nosso roteiro evolutivo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, aprendamos a sintonizar com o mais alto, fazendo o bem, pensando no bem, sentindo o bem, falando no bem e fazendo o bem. Parece até um trocadilho, mas é uma forma da gente colocar os nossos sentimentos nos mais altos ideais de amor e de paz, para que as realizações sublimes estejam sempre nos envolvendo, nos fortalecendo ao longo da nossa existência. Que sejamos sempre a árvore boa que produz os bons frutos. Que sejamos sempre aqueles que dissipam as trevas da ilusão, criando o sol da esperança, do amor e da fraternidade. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão falsos profetas e seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Em várias passagens, Jesus está nos alertando. Em várias passagens do Evangelho tem esse alerta do próprio Jesus, mostrando-nos os perigos e os benefícios que cada um de nós vamos encontrar ao longo da vida, ao longo das existências. E é por isso que nós devemos estar sempre com o coração voltado para o bem, com o coração voltado para os bons sentimentos, que produz bons pensamentos, boa fala e boas realizações nos caminhos do amor e da paz. Meus irmãos, por mais falsos profetas que levantar-se-ão no mundo, buscai na essência da doutrina espírita as luzes que fortalecerão nossos espíritos para a caminhada. No Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem a essência dos ensinamentos que nós precisamos para enfrentarmos as adversidades, para estarmos com o coração voltado para a luz e evitarmos, ou pelo menos reduzirmos em muito, a chance de sermos enganados. Meus irmãos, que as luzes divinas estejam sempre nos iluminando. Que saibamos deixarmos-nos seduzir pelo convite amorável do Cristo, mas que tenhamos sempre discernimento para nos afastarmos de todas as insinuações das trevas. Porque as bênçãos da caridade virá sempre para fortalecer nossas almas, iluminar nossos espíritos para a grande caminhada que pretendemos realizar ao longo da nossa existência. Então, se alguém disser o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente. Porquanto os falsos cristos e falsos profetas se levantarão que farão grandes prodígios e coisas de espantar a ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. E aí, nós temos que prestar atenção. Em todos os momentos vai trazer para nós aquelas pessoas que se colocam como salvadores do mundo, salvadores da pátria, salvadores de uma condição social. Tenhamos as nossas dúvidas, tenhamos nosso discernimento. Observemos os frutos que foram produzidos por essas árvores humanas. Essas pessoas que estão dispostas a vir como a ave canora, trazendo todo aquele canto inebriante para nos iludir, nos desviar a atenção dos riscos mais perigosos. Esses cuidados que nós temos que ter. Os grandes trabalhadores do bem, como veremos à frente, são aqueles que produzem as boas árvores, produzem os bons frutos, porque eles são boas árvores. São árvores fortes que sustentam o peso de carregar sobre os ombros a responsabilidade de conduzir as ovelhas do Senhor. E é por isso que nós temos que estar sempre nos armando com os melhores benefícios do céu. Sempre nos armando e fortalecendo para que nosso espírito, que somos nós mesmos, da nossa essência, esteja fortalecido, alimentado e criado todas as sintonias possíveis com o Senhor sublime das almas. E assim, podermos nos aproximar da perfeição e caminharmos sempre na direção da luz,
atendendo esse sublime convite de Jesus. Abramos nossos corações ao bem, para que o bem ilumine nossos lares, ilumine nossos familiares, nossos companheiros de jornada, seja no trabalho, seja na casa religiosa, onde quer que estejamos. Que estejamos todos envoltos na luz e com as forças do bem nos impulsionando para as realizações do Espírito.